Engenharia no Minuto continua a lançar os dados em busca da vitória no grande jogo do conhecimento. Casa a casa, vamos desvendando as regras ditadas pela engenharia. Uma ciência rigorosa que não deixa margem para batutices. Na primeira casa de hoje, o importante é ter uma boa mão e subir à aposta. A sorte encarrega-se do resto. O póquer é considerado o jogo de cartas mais popular do mundo. Inclui 2 ou mais jogadores, tradicionalmente humanos, mas também, e cada vez mais, jogadores artificiais. Embora tenha regras muito simples, para ser jogado a nível profissional requer grande capacidade intelectual e estratégias muito complexas. Para a investigação em inteligência artificial, é um jogo extremamente interessante e com características únicas. No póquer existe aleatoriedade, informação escondida e para o jogar é necessário ser capaz de fazer bluff e trapping. Isto é, parecer que se tem um jogo muito melhor ou muito pior do que realmente se tem. É também preciso construir e usar no processo de raciocínio modelos de comportamentos adversários, bem como ser capaz de induzir neles modelos errados do nosso comportamento e aproveitar isso em benefício próprio. São desafios muito complexos para os humanos, mas ainda mais para as máquinas e para a inteligência artificial. No entanto, é necessário ultrapassá-los para criar os robôs inteligentes do futuro. Agora descemos até ao subsolo para descobrir as tuneladoras. São responsáveis por construir os imensos túneis que conhecemos e representam um avanço fundamental na engenharia destas estruturas. Certamente que nos últimos anos ouviu falar das máquinas que escavaram o subsolo das cidades do Porto e Lisboa para a construção dos túneis do metro. Essas máquinas chamam-se tuneladoras e são capazes de realizar todas as etapas da construção, como a escavação, a retirada de escombros, o suporte das terras e a colocação do revestimento final. Através de uma cabeça de corte, desgastam a rocha ou o som na frente, aplicam uma pressão que garante a estabilidade do terreno e retiram as terras por um parafuso sem fim, encaminhando-as para um tapete que as transporta até à boca do túnel. Ao abrigo do escudo metálico é ainda instalado o suporte, normalmente em peças de betão pré-fabricado. As tuneladoras representaram um progresso notável para a engenharia de túneis, aumentando de forma significativa a segurança e a rapidez com que as obras subterrâneas são realizadas. Podem ser usadas em praticamente todos os tipos de terreno, isto é, desde as rochas mais duras, como é o caso dos granitos do Porto, até aos solos mais brandos. Surge quando acendemos uma lâmpada fluorescente ou mesmo num relâmpago. É um gás e pode ter várias cores. Saiba porque é tão importante na indústria. Habitualmente, os gases como o ar, o hélio ou o azoto não deixam passar uma corrente elétrica. Diz-se que são isoladores, mas é possível, sob certas condições, torná-los condutores. É o que acontece quando se acende a lâmpada fluorescente da cozinha ou se produz um relâmpago no ar. Nos dois casos, há uma descarga elétrica onde é criado um gás ionizado. Nesse meio há partículas livres com carga elétrica, como eletrões e íons, e outras sem carga elétrica, como os átomos e as moléculas. Daí chamar-se plasma. Mas ao considerá-lo como um todo, tem tantas cargas elétricas positivas como negativas, por isso é eletricamente neutro. Conforme o tipo de gás, é produzido um plasma de descarga com luz de diferentes cores. Se for de néon, emite luz de cor roxa alaranjada. Já se for de argão, tem cor azul pálida. Para lá das aplicações tradicionais ligadas à iluminação, tem amplo uso na esterilização e descontaminação em medicina, na produção de ozono para controle ambiental, bem como no processamento de materiais e na fabricação de componentes para a microeletrónica. O minuto seguinte é dedicado a uma tecnologia que depende totalmente da radiação solar e é usada tanto no tratamento da água como do ar. Um recurso natural que tem cada vez mais aplicações. Portugal é um dos países da Europa com maior exposição de radiação solar. O número médio anual de horas de sol varia entre 2.200 e 3.000, enquanto, por exemplo, na Alemanha varia entre 1.200 e 1.700 horas. A exploração desta riqueza natural e renovável tem sido direcionada principalmente para a produção de energia elétrica e aquecimento de água, mas têm sido desenvolvidas outras aplicações, como na desalinização de água do mar e no aproveitamento da fração UV do espectro solar como fonte natural e renovável de fotões UV para processos inovadores de oxidação. Trata-se de uma tecnologia de tratamento avançada, ecológica e sustentável, combinando luz solar com um catalisador ativo. O processo pode ser aplicado na desinfecção, destoxificação de águas, águas residuais ou ar em ambientes interiores.
A inovação tecnológica consiste na integração de coletores solares parabólicos compostos, desenvolvido por portugueses, na captura de fotões solares. Chama-se compilador e funciona como um tradutor que analisa a mensagem sob o ponto de vista da sintase e da semântica. Tanto a lógica das palavras como o sentido contam na altura de converter de uma língua para outra, seja na nossa linguagem ou na dos computadores. Desde o início da computação que tentamos simplificar a forma como se programam os computadores. A investigação e desenvolvimento de linguagens de programação é um dos passos para alcançar esse objetivo. A utilização de linguagens de programação, independente das instruções reconhecidas pelos computadores, deve-se a uma aplicação software designada por compilador. Os compiladores são ferramentas sofisticadas que realizam diversas etapas para converter eficientemente um programa software numa sequência de instruções do computador. Estas ferramentas concretizam, por isso, a ponte entre a descrição de passos relacionados com computação e as instruções do computador. Daí que desempenham um papel fulcral no desenvolvimento de software. São capazes de traduzir e transformar programas, em alguns casos durante a execução dos mesmos. Tecnologias relacionadas com compiladores estão omnipresentes no nosso dia-a-dia, por exemplo, quando acedemos a uma página web. Hoje avancemos algumas casas rumo à vitória de um jogo que está muito longe do final. Por isso, fique connosco e acompanhe os próximos passos. Espero por si.